Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa de mecânica, tá? Trabalhando hoje com a parte de forças resultantes, tá? Dentro da estática, a força resultante compreende como uma força que sozinha consegue substituir o efeito de todas as outras forças aplicadas num ponto ou em um corpo, tá? Então, isso é a solução, é o conceito mais prático aí da força resultante. Tudo isso está sendo explicado aqui no material, mas resumidamente é isso que eu disse para vocês. Bom, vamos entender como um vetor força P e Q. Não necessariamente um vetor força, qualquer tipo de vetor. Vocês trabalhando dessa maneira aqui em geometria analítica também. Como eu consigo encontrar o vetor resultante de Q e P? Primeiramente, eu coloco esses vetores saindo da mesma origem. Isso é pela regra do paralelogramo. Existe ainda um outro jeito de calcular essa força resultante, mas vamos relembrar aqui. Traço aqui o paralelogramo de Q no final de P, olha lá, ó, esse tracejado é exatamente o vetor Q e esse tracejado aqui é exatamente o vetor P. Aonde eles se encontrarem, eu vou traçar um vetor da origem até o final. Essa reta compreende como a resultante de P e Q, tá? Percebo que nesse caso eu tenho um triângulo superior e um triângulo inferior. Exatamente o mesmo, tá? Eu posso escolher qualquer um dos triângulos para trabalhar. Conforme nós vimos na nossa aula de revisão de trigonometria, nós nos deparamos com triângulos quaisquer. Esses aqui são esses casos. Eu tenho que trabalhar com a lei dos cossenos ou a lei dos senos para encontrar esse vetor R, tá? Mas eu posso escolher qualquer um dos triângulos. São os mesmos, tá? Olha lá, aqui eu tenho P de cá também, aqui eu tenho Q aqui também, e aqui é o R, aqui também é o R. Ou eu tenho a parte de decomposição de vetores, em que eu vou decompondo o vetor, tanto em componentes x como em componente y. Vou agrupar essas componentes e vou utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela é uma sugestão do Teorema de Pitágoras. Nada mais é do que, ao invés de ser o A, a hipotenusa, eu estou trabalhando com a força resultante. Percebam aqui, sejam quantas vezes o vetor, as componentes y que eu tenho e quantas vezes componentes x que eu tenho. Sempre eu vou ter um sistema com essa característica aqui. E o vetor resultante é a hipotenusa, o cateto adjacente ou oposto pode ser o fx e a mesma coisa com o fy. Então, por isso que vale a fórmula do Teorema de Pitágoras. E para eu encontrar a direção desse vetor aqui, porque eu preciso ter módulo, direção e sentido. Essa fórmula aqui eu tenho apenas o módulo. Com essa fórmula aqui eu consigo a direção e o sentido é exatamente esse daqui, ó. Se a seta de y está subindo e a de x está vindo nessa direção, na onde eu unir as coordenadas, aqui está o sentido de f, tá? Se x é positivo e y é positivo, o f também será positivo. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Vamos trabalhar como sendo um parafuso esse ponto A, e eu tenho uma força de 60 newtons e outra de 40 newtons. Vamos encontrar aquela força resultante que sozinha consegue imprimir os mesmos resultados que o Q e o P, tá? Primeiramente, nós vamos traçar o paralelogramo, tá? Aqui, ó, eu repeti esse vetor P aqui em cima e esse vetor Q aqui do lado, ó. Aonde eles se uniram, eu traço a força resultante. Eu posso escolher tanto o ângulo, o triângulo de baixo, quanto o triângulo de cima. Vamos recordar rapidamente na lei dos cossenos. Se eu preciso encontrar esse lado aqui do triângulo, necessariamente eu preciso conhecer quem? O ângulo que está de frente com ele. Ou seja, esse ângulo aqui ou esse aqui de cima, que são os mesmos, tá? Como que eu consigo encontrar esse ângulo da maneira mais fácil? Se eu tenho essa inclinação aqui como 25 graus, sendo o vetor Q para o vetor P, se eu sei que aqui vale 25, automaticamente aqui em cima também vale 25. Eu posso fazer a somatória dos ângulos internos, como são 4 ângulos, o somatório dos 4 tem que ser 360 graus. Então, 25 mais 25, 50. Então, eu tenho 310 graus para distribuir, aqui em cima e aqui embaixo. 155 aqui embaixo, 155 aqui em cima. Então, esse ângulo aqui vale 155 graus, tá? 50, 25 mais 25, 155 mais 155 dá o total de 360 graus. Por isso que aqui já está aparecendo 155 graus. Aplicamos, então, a lei dos cossenos. R ao quadrado é igual P ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2 vezes P vezes Q vezes cosseno
de B. Aqui está B porque é onde está a junção desses dois, é onde eu tenho um ângulo. Tá? Aplico a regrinha da matemática aqui, a força resultante vai ser de 97,7 newtons. Então, já sei que essa força aqui substitui tanto a ação dessa quanto a ação dessa. Perguntinha básica. Não existe a possibilidade dessa força resultante aqui ser menor do que as forças que deram origem a ela, porque senão ela não seria a força resultante. Isso serve de regra na hora da prova, um exercício que você for fazer. Se a força resultante deu menor que as forças que deram origem a ela, está errada a sua conta. Tá? Para encontrar a inclinação, eu preciso encontrar a inclinação desse vetor até ou a horizontal ou a vertical. É o que dá a direção do vetor. Eu já conheço o módulo e já conheço o sentido dele. Vamos encontrar, então, a direção. Para isso, perceba o seguinte. Eu já conheço a inclinação de P para a horizontal, 20 graus. Já conheço essa inclinação, ó, 20 graus. Então, se eu conseguir encontrar a inclinação da força resultante com o vetor P, basta somar com 20 graus que eu tenho a direção final do vetor. Para isso, nós vamos utilizar a lei dos senos. Conforme eu disse em aula passada, a lei dos cossenos geralmente é para encontrar o lado de algum triângulo, nós fizemos isso aqui, e a lei dos senos para encontrar ângulo, tá? Então, nós vamos encontrar a lei dos senos, esse ângulo aqui, ó, esse de dentro. Então, eu preciso fazer 97,7 sobre seno de 155 é igual a 60 sobre seno desse ângulo aqui. Eu posso chamar ele de qualquer coisa, ó. A, por exemplo. Vamos chamar ele de A. Por que eu não posso utilizar o 40? Porque se você utilizar o 40, você vai estar encontrando esse ângulo aqui de cima, ó. Pode ser que ele não seja o mesmo daqui de baixo. Então, 97,7 sobre seno de 155 é igual a 60 sobre seno de A. Esse ângulo vale 15 graus. Como eu já conheço o ângulo de fora, que vale 20, eu posso fazer 20 mais 15, a direção desse vetor, 35 graus. Então, é o quanto ele mede daqui até no eixo x. A alfa vale 35 graus. Agora, eu já encontrei o meu vetor resultante, porque eu tenho módulo, direção e o sentido aqui da seta. Vamos fazer rapidamente aqui do outro jeito, que é a maneira mais rápida e mais simples também da gente calcular. O mesmo exemplo, tá? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou decompor esse vetor numa componente x e outra y. E esse vetor também numa componente x e componente y. E eu vou somar essas componentes. Lembrando que só posso somar x com x e y com y. Bom, ó, somatório de forças em x. 40, se eu quero encontrar a componente x, nesse caso aqui a componente x ela é cosseno, ó, ela está do lado do ângulo de 20 graus. 40 vezes cosseno de 20. E a mesma coisa acontece com o vetor de 60 newtons. 60 vezes cosseno de 45, olha lá, 20 mais 25. Então, essa aqui é a componente x do vetor de 40 newtons e essa aqui é a componente x do vetor de 60 newtons. A soma dessas duas componentes deu 80 newtons. Faço a mesma coisa para a componente y, tá? 40. Como agora eu estou encontrando a componente y, ela será o cateto oposto. Olha só, estou fechando o triângulo aqui na direção y e ela está de frente com o ângulo de 20 graus. Então, ela é oposta. Geralmente, se você utilizou cosseno aqui para x, para y vai ser seno, tá? Obedecendo o mesmo ângulo. Então, 40 seno de 20, olha lá, o cosseno de 45, então aqui é seno de 45. O resultado dessa soma, 56 newtons. Aí a gente utiliza aquela fórmula de Pitágoras que eu já havia passado, põe isso aqui dentro da raiz, o resultado, 97,71. Olha só o resultado que a gente tirou na lei dos cossenos, 97,7, tá? Mesma coisa. E para nós encontrarmos um ângulo, é um pouco mais fácil, ó. Θ, que é a direção do vetor, é igual a tangente inversa de somatório de forças em y por somatório de forças em x. Por que eu não posso inverter e fazer x sobre y? Porque como eu já sei que o meu vetor resultante vai estar nesse quadrante aqui, e eu quero encontrar a inclinação dele para o eixo x, quer ver, ó? Olha lá, ó, eu já sei que ele está nessa direção e eu quero encontrar esse ângulo aqui. Se eu vou utilizar tangente, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Quem é meu cateto oposto aqui? Somatório de forças em y, é quem vai estar nessa direção. Então, somatório de forças em y dividido por somatório de forças em x, essa continha aqui, bota na calculadora tangente inversa. Shift tangente dessa conta de cá. A gente já encontra diretamente a direção de 35 graus.
O sentido eu posso atribuir da seguinte maneira: se esse aqui é positivo e esse aqui é positivo, a força resultante será também positiva. É só a gente desenhar nos quadrantes lá dos eixos cartesianos. Para finalizar, se eu quero que esse sistema fique em equilíbrio, porque ele não está em equilíbrio, percebo que os somatórios não deu igual a zero. Se eu quero que esse sistema se torne em equilíbrio, é só eu inverter o sentido da força resultante, que aí a força resultante vai anular essas duas cargas. Se ela sozinha representa a ação das duas cargas, então se eu colocar ela contra as duas cargas, o sistema fica em equilíbrio, tá? E é isso exatamente que a fundação desse parafuso aqui está aplicando nas ações das cargas. Eu tenho essas duas aqui como ação e eu tenho que ter uma reação, senão o parafuso não fica parado, né? Essa reação que esse parafuso tem é exatamente de 80 newtons em X e 56 newtons em Y. No caso do pessoal da engenharia civil, vocês vão estudar para que essa fundação dê necessariamente essas cargas como reação. O pessoal da engenharia mecânica só pode trabalhar do solo para cima, então a gente não trabalha com fundação, tá? Bom, pessoal, é isso e até a nossa próxima aula.